Claro que ele não era escravo, mas lá onde estava, o que ele podia entender era isso. Mas ele foi aprendendo. Depois ele ganhou arma, porque ele podia trabalhar primeiro sem arma. Né? Depois ele ganhou arma para trabalhar, porque estava no umbral inferior, que é o astral inferior. Se você não aparecer devidamente apavorante, os que estão lá não te obedecem, não. Se o seu João aparecesse bonzinho lá, se as entidades aqui que trabalham aparecerem boazinhas lá, ninguém vai dar a mínima. Eles têm que se vestir cada hora para um lugar diferente. Se eles são chamados para uma reunião lá em cima, eles vão de terno, gravata, tudo branquinho, bonitinho, lindo, com a melhor aparência que eles têm. Se o negócio é lá embaixo, espera. O seu João já falou várias vezes aqui que se determinadas entidades não obedecessem, não conseguissem entender, não fizessem o trabalho que tinha que fazer, que ele ia mudar a aparência dele e eles não iam gostar. Ele já falou isso várias vezes aqui. Ah, e na hora que ele fala isso, a entidade acalma. Então ele ganhou a confiança de meu chefe e de seus superiores. Fui posto à prova e fui aprovado. Logo aprendi a volitar, ele aprendeu a voar, porque ele, até essa hora ele estava andando, que nem nós, né? E a plasmar as coisas que queria. Foram anos e anos de aprendizado. Não sei contar o tempo da Terra, mas asseguro que menos de 100 anos foram. Foi então que numa assembleia repleta de homens iguais ao meu chefe, fui oficialmente nomeado Exu. Isso mais de 100 anos terrestres desses. Nela me apresentei ao senhor Omulu. Tem esse palavreado aí que eu tirei de um site urbano, mas a história, nomes à parte. E ao divino trono, ele se apresentou ao superior dele, né? Assumindo as responsabilidades que todo Exu deve assumir se quiser ser Exu. 2 pontos. Se quiser ser um trabalhador. Porque Exu já é trabalhador. Tem que ter amor ao Criador e às suas leis. Enquanto o cara não tiver amor a Deus e as leis dele, ele não vai ser nomeado Exu. Ele não vai ser nomeado trabalhador do plano espiritual. Tem que ter amor à criação do Pai e a todas as suas criaturas. Enquanto ele não tiver isso, ele não vai ser nomeado trabalhador. Fidelidade acima de tudo, ele tem que ser fiel às próprias convicções, as convicções da lei de Deus. Compreensão e estudo. Algum dia que ele não gosta de estudar, vai ter que estudar. Algum dia. É bom que comece aqui, não passar por dificuldade lá. Mas vai ter. Conhecimento é uma coisa que é obrigação de todo ser humano adquirir. Então quem não quer vai ter que adquirir na prática. Porque é obrigação do ser humano. E obedecer às regras de abaixo, assim como as do acima, as palavras dele. E algumas outras regras que não foi permitido citar, dada a importância que elas têm para todos os Exus. A princípio, trabalhei na falange de meu chefe por gratidão e simpatia. Mas logo surgiu a minha necessidade de ter a minha própria falange, visto que os escravos que capturei eram em grande número. Por essa mesma época, aquele antigo sacerdote do meu povoado, lembra-se? Pois é, ele reencarnou em terras africanas e minha esposa deveria ser a esposa dele, para que a lei se cumprisse. O cara tinha uma dívida com ele e com a esposa dele, e com o filho dela. Né? Vendo o quadro que se formou, solicitei imediatamente uma audiência com o divino Omulu e com o senhor Han, né? Para que eu pudesse ser o guardião do meu antigo algoz. Olha o nível de compreensão e de evolução que ele atingiu. Na hora que ele viu que o cara, lá é hora para difícil discutir encarnes e desencarnes e tudo mais, né? Na hora que ele viu que aquele sacerdote ia reencarnar e que ia ser marido da mulher dele, em vez de ter ódio do cara, ele sacou, pô, o cara vai casar com a minha mulher, eu vou ter que ajudar ele, senão ele vai casar com a minha mulher de novo. Ele amava a mulher dele, então ele precisava ajudar ela, não precisava. Ele tinha que ajudar quem potencialmente podia batalhar com ela. Então ele pediu, olha a evolução que ele chegou, ele pediu para ser o guardião dele. Ou seja, ser o Exu de frente, que a gente fala aqui, ou o mentor de frente, o guardião dele. É claro que quando os outros chefes viram que ele pediu isso, eles riram daqui. Ele falou, bom, esse cara evoluiu, menos um, não me preocupar. Então o pedido dele foi atendido. Se ele fosse bem sucedido nessa tarefa, nem todo mundo era, mas se ele fosse bem sucedido na tarefa de ser o protetor do algoz dele,
ele poderia ter a falange dele separada. Assim assumir a esquerda do sacerdote. O cara estava encarnado, ele assumiu a esquerda. Então, todos nós temos um mentor à esquerda, à direita, à frente, atrás. E vários outros. Mas esses são os principais. O de frente tem a obrigação de cuidar da vida espiritual da gente. Pôr a gente no caminho. Mas esse da esquerda ia proteger ele. Então, assumir a esquerda do sacerdote, que na aldeia que nasceu, foi preparado desde menino para ser o Babalorixá em substituição ao seu pai de sangue. O Babalorixá ia ser o pajé da aldeia, né? A filha do Babalaoga, do pajé, era minha ex-esposa que estava prometida ao antigo algoz. Assim se desenvolveu a trama que pôs fim às nossas diferenças, que ele conseguiu. Minha ex-mulher deu à luz a 24 filhos e todos eles foram criados com o devido cuidado. Muito trabalho eu tive naquela aldeia. Olha, se ele viu que o antigo algoz dele casou com a mulher, tratou ela bem e cuidou dela de todos os 24 filhos, provavelmente era o feto dele que foi dado, mas muito dos amigos dele. Então foram todos filhos. Né? Então, e o cara deu conta. Então o cara levantou na conta dele. Em vez de odiar, ele passou a ter um grande respeito pelo cara. Né? Os trabalhos redobraram, pois tínhamos que conter toda a revolta e ódio que emanavam dos escravos africanos presos aos porões dos navios negreiros. Essa época que ele estava sendo protetor do sacerdote, foi a época que começou o comércio de escravos. Né? Então começou uma revolta em terra e uma revolta espiritual. Né? Então ele tinha que redobrar o trabalho. Meu protegido já era velho e foi poupado de ser escravo. Mas todos os seus filhos foram escravizados. Essa era a lei que devia ser cumprida. Então, era o que o pessoal merecia. Não tinha evoluído no plano espiritual, porque você evolui no plano espiritual sem precisar encarnar. Ficar encarnando. Mas o cara não evoluiu, ele veio para começar a evolução aqui e continuar depois. Depois de muito tempo, uma ordem veio de cima. Todos os guardiões devem se preparar. Novos assentamentos seriam necessários. Uma nova religião iria nascer, que para nós era em breve, pois não sei se perceberam, mas o tempo espiritual é diferente do tempo material. Para eles era, daí a 5 minutos apareceu uma nova religião. Para nós aqui ia gastar uns 3 séculos para aparecer, depois daquilo ali. Preparamos-nos como foi ordenado, até que a Umbanda foi inaugurada. A Umbanda foi inaugurada, gente, no século passado, século XX. Início do século XX. Antes, existiam as tradições africanas, que foram misturadas com as coisas brasileiras, né? Mas não era uma coisa inaugurada. Então a Umbanda foi inaugurada dentro de um centro kardecista, mas aquela elitização de centro kardecista e nariz em pé dos espíritos impediu que a Umbanda ficasse no centro de espíritos kardecistas. Então, quem foi que aderiu à Umbanda? O pessoal pobre, o pessoal simples, que não tinha quem recorrer e que não sabia nem ler para ler aqueles livros maravilhosos, escritos em linguagem alta, né? Não tinha como ler aquilo. Aí apareceu a Umbanda, né? Porque o bem veio para todo mundo, né? Então fui nomeado guardião à esquerda do Sacandamucumuru, que era o chefe dele, né? E pude então assumir minha falange, meus graus e degraus. Novamente assumi a obrigação de conduzir meu antigo algoz. Uma vez que você cola em alguém, está colado, né? Se o motivo da sua cola em alguém é amor, ótimo, você está colado para estar livre. Se o motivo é o ódio, ou você vai ter que cumprir até o último centímetro com esse cara. Ele vai te acompanhar por muito tempo. Né? Que hoje está lá em cima, quer dizer, o guardião dele evoluiu muito e ocupa cargos no lugar onde ele estava em cima, em alguma colônia, né? Feito meritoriamente alcançado devido a todos os trabalhos e sacrifícios em favor da Umbanda e do bem, não só da Umbanda, da espiritualização das pessoas, né? E aquele antigo sacerdote evoluiu, né? Hoje aqui no embaixo, ele ainda estava trabalhando no embaixo, ele é chefe de falange do embaixo, comanda a falange dos Exus Caveira. Somente depois de muitos e muitos
muitos anos foi que pude ver minha face no espelho e vi que ela é igual a do meu grande e querido tutor, o grande senhor Exu Tata Caveira, a quem devo muito respeito e carinho. Foi o cara que tirou ele daquele tal inferno mental que ele estava nele, colocou ele na pedra, tratou dele e ensinou ele os trabalhos, mas foi esse cara que ele deve respeito e carinho. Não confundam o Exu João Caveira com o Exu Tata Caveira. Ele está falando aqui para quem é da Umbanda. Para quem é da Umbanda, não confundir não. E os trabalhos são semelhantes, mas os mistérios são muito diferentes. A individualidade do chefe dele é diferente da dele. A missão do chefe dele é diferente da dele. Exu João Caveira trabalha nos mistérios da geração da calunga. Isso aí de calunga é local de trabalho, tá? Porque é lá que a vida se transforma, dando lugar à geração de outras vidas. Onde há infidelidade e desrespeito para com a geração da vida, ou aos seus semelhantes, Exu João Caveira atua, conduzindo no caminho correto, para que não caiam nas presas doloridas e impiedosas, pois não desejo a ninguém 1/10 do que passei. Se vossos atos forem bons e louváveis perante a geração e ao Pai Maior, então vitalizamos e damos forma a todos os desejos de qualquer um que queira usufruir dos benefícios dos meus mistérios. Então, ele ajuda. Mas ele ainda está na coisa de justiça, então ele ajuda. Se você não fez, você fica sem ajuda. Se você não faz a sua parte, você fica sem ajuda. De qualquer maneira, ele fala, o amor impera, sim, o amor. E por que Exu não poderia falar de amor? Porque muita gente pensa que Exu é duro, né? Olha, não é só porque é duro, que é firme, que não sabe falar de amor. Né? Se foi por amor que todo Exu foi salvo, então o amor é bom e o respeito, ele consegue, é bom, o respeito a ele conserva-nos no caminho. Este é o meu mistério. Em qualquer lugar da calunga, pratique amor e respeito à sua religião, pois Exu João Caveira abomina a traição e infidelidade. Religião é qualquer filosofia, qualquer forma de viver a vida que você escolhe. Pode ser, ele não fala de nenhuma, pode ser qualquer uma. Se você tiver amor à sua religião e praticar amor dentro daqueles preceitos da sua religião, qualquer que seja ela, mesmo que você não tenha nenhum outro nome, ele está te ajudando. Mas ele diz que você tem que ser fiel. Fiel aqui é a religião? Não, fiel a você. Você tem que pensar, eu preciso praticar o bem, eu quero praticar o bem, eu tenho que ser fiel a essa minha crença. Ele ajuda. Peço o que quiser com fé, e com fé lhes trarei. Pois todos os Exus João Caveira são fiéis a seus médios e àqueles que nos procuram. Qualquer coisa que você pedir para o seu João, você tem que pedir com fé que ele dá. E ele não brinca não. E não fala mal dele não, que o negócio pega. Porque quem vai, pega daquele jeito que eu falei. Você não vai identificar que você está sendo, vamos falar assim, não é punido não, é cumprido a lei aí de ajuste. Você não vai identificar quando você está fazendo uma coisa errada. Você vai fazer a coisa errada até você começar a pagar por ela. Quando você paga por ela, você vai procurar ajuda. Procurando ajuda, você fica sabendo. Você tem obrigação de saber que você sempre foi ajudado, mas que você dispensou ajuda quando você perdeu a fé. Então, se você não está pedindo com fé, se você está com segundas intenções, tenha as segundas intenções só no plano material, porque no plano espiritual, eles sabem muito bem quem a gente é, se você está com fé, se você não está, se você está com segundas intenções, eles sabem tudo. Né? A falange dos Exus Caveiras pertence ao grande Tata Caveira e tal. Os demais não posso citar, porque fala apenas do meu mistério. Eles não têm autorização para falar dos outros, do mistério dos outros. Né? Quanto ao mais, busquem com vossos Exus pessoais, ou seja, os mentores de cada um, que são grandes amigos de seus filhos e certamente saberão orientar com carinho as vossas dúvidas. Ou seja, ele está falando de cada um dos nossos mentores. Se você quer ajuda, mais a mais, se o Exu de minha falange consegue vencer através de seu médium ou protegido, ele automaticamente alcança o direito de sair do embaixo e galgar os degraus da evolução em outras esferas. Então, quer dizer, está dizendo o seguinte, cada mentor evolui quando o médium dele evolui. Quando cada um de nós aprende uma coisinha, eles aprendem dobrado.
Se a gente vive como encarnado, como o sacerdote viveu, uma vida mais correta, mais justa, quer dizer que é perfeito, não, viu, gente? Mas uma vida mais correta, se tem menos dureza de coração, se amam um pouquinho, eles ganham mérito e eles evoluem muito mais rápido que a gente. E depois eles passam a ser nossos devedores, viu? Porque nós é que fizemos eles evoluírem. Então eles têm o maior respeito por nós depois. Como ele teve que ter respeito pelo sacerdote, o sacerdote fez por onde? Né? Ele pediu para ajudar ele e o sacerdote correspondeu. Ele riu até aqui, falando, ó, foi através do sacerdote que ele conseguiu a falange dele. Então, que o Divino Pai maior possa lhe abençoar e que a lei maior de todas as religiões lhe traga dias melhores. Porque nós precisamos de religião, porque a religião dá a gente o norte nessa vida. Mas não é a religião que é o importante. O importante é o que eu faço com o que eu aprendi na religião. Gente, o seu João Caveira, ele é um dos nossos mentores. Um dos mentores da casa. Os outros mentores, o meu tempo acabou, os outros mentores, como eu falei no início, são, os outros mentores eu nem sei quem são, para falar a verdade, mas os outros principais mentores, os chefes, grandes falanges, são o mestre Tardinho. Eu não consegui achar nada dele, a não ser que ele viveu tanto tempo atrás. Esses aqui viveram há muito tempo atrás. Mestre Agostinho é na verdade, Mestre Sete Mares, depois, estou dizendo que eu desencarnou mais novo, a última encarnação dele foi há pouco tempo. O mais novo é o seu Sete Mares, que é um grande mestre, um grande intelectual. Ele é um dos mestres dos estudos aqui da casa. Ele é que intui a gente para falar de muita coisa. A gente tem que falar aí de autoajuda, de medicina, de tudo. Aí quando a gente assusta, a gente está falando, não sabe de onde, é ele. Aproxima da gente e fala. Ele é o chefe dessa parte da casa. A última encarnação dele, eu não sei se vocês conhecem, foi no Oriente e ele veio como Gengis Khan. Alguém já ouviu falar de Gengis Khan? Gengis Khan foi um grande, ele tem até um filme. Aliás, tem mais de um filme. Eu apaixonei. Quando eu era menina, eu assisti o primeiro filme chamado Gengis Khan. Eu apaixonei com a história, muito bonita. E depois fizeram um outro filme, já oriental também, chamado Gengis Khan, a história dele. Ele foi um grande chefe mongol, um grande líder mongol, e que teve o mesmo problema. Acabaram com a mulher dele, a família dele, e ele foi se vingar. Mas ele era uma pessoa boa, ele conseguiu construir grandes coisas. E ele tinha grande capacidade de liderança. E ele era muito firme. E ele não permitia desobediência. Ele não permitia que as pessoas não fizessem o que estava proposto a fazer. E ele era um grande estrategista militar. Olha, gente, quando uma pessoa dessa desencarna e purga tudo que tem que purgar, o lado espiritual fica louquinho para pegar essa pessoa. Porque o que o lado do bem, vou falar assim, o lado do equilíbrio, quer é alguém, não é alguém bonzinho que fica lá rezando, não. Eles querem alguém que saiba lidar com muita gente, que saiba lidar com problemas e que tenha estratégia na cabeça. Esses grandes líderes, todos eles têm. Todos eles tiveram. Porque eles eram líderes aqui na Terra. O seu Sete Mares, ele, você tem ideia, foi o maior império do Oriente, o maior império que o planeta Terra já teve em terras contínuas, não foi o Império Romano. O Império Romano era esfacelado, tinha um pedaço aqui grande e outro pedaço lá do outro lado, a separar. Em terra contínua foi o maior império da Terra. Ele conquistou a China toda, a Mongólia toda, ele unificou a Mongólia, ele invadiu a China, conquistou a China, unificou a China, aprendeu com os chineses, porque os chineses sabiam mais, então ele teve a humildade de aprender com os chineses. Conquistou a China toda, tudo que era. Depois ele foi conquistar até a Pérsia, ele chegou perto da Europa. Aliás, ele chegou na Europa, sim, mas ele chegou na Europa, naquele lado da Rússia lá, ele pegou tudo, o império dele era imenso. E ele era implacável. Esse lado implacável já era do lado do sofrimento dele. Né? E a esposa dele foi roubada, o maior inimigo dele, que era adversário dele na Mongólia ainda, pegou ela, e quando ele pegou a esposa de volta, ela estava grávida,
Não se sabia que o primeiro filho era filho dele, mas ele nem quis saber, ele considerou aquele menino como filho dele, olha só, criou ele como filho. E ele foi o líder dele. Ele foi o primeiro líder dele, que aumentou ainda mais o império dele. Ele foi assim um super líder. Então, quem tiver a oportunidade de assistir um filme chamado Gengis Khan, tem locadora que tem esse filme. Tem um antigão com o Omar Sharif, não sei, o pessoal mais velho que deve conhecer o Omar Sharif. E tem esse mais novo, que é com o pessoal chinesinho, gente oriental, que ele era oriental, né? Tem aqui a foto dele, mas Mestre Agostinho, ele foi o quê? Na vida, ele encarnou. Gengis Khan foi nos anos de 1200 e pouco, ele viveu no século XIII. Mestre Agostinho viveu no século IV, em 300 e qualquer coisa, depois de Cristo. E a mãe dele era cristã, o pai não. O pai, não sei se tinha religião, era pagão. E ele sabia do cristianismo, mas ele não tinha nada a ver. Ele apaixonou por outras ideias, né? Ideias de prazer, ideias de outras coisas. E ele era um estudioso. Eu sei que ele foi acadêmico, ele foi universitário, ele teve instrução universitária. E ele tinha uma grande capacidade também de pregar. Então ele falava, enquanto ele era filósofo de outras coisas, enquanto ele era pagão, ele pregava. Nesse meio tempo ele apaixonou por uma menina, ele era de uma família de posses. Ele não nasceu na Europa, ele nasceu na África. E ele tinha uma família de posses. E ele apaixonou por uma menina de Cartago. E juntou com ela e eles tiveram um filho. E ele não quis casar com ela porque ele tinha esperança assim, de se manter sem casar, para conseguir casar depois com uma moça de posse igual a família dele. Olha o pensamento dele. Mas isso não chegou a acontecer, não. A espiritualidade tinha uns planos para ele. Mas ele viveu uns 13 anos com essa menina até que ele largou ela para se tornar cristão. Foi cumprir a vontade da mãe, porque a mãe dele, que hoje é Santa Mônica, na Igreja Católica, queria que ele virasse cristão. Mas daquele jeito que eles pensavam que era ser cristão, que em 300 depois de Cristo, o conceito de cristianismo, gente, já tinha afundado, viu? Eles já estavam pensando que nem nós hoje. É só Cristo pagar o olho e o povo escorregou na maionese de novo. Então assim, mas sempre teve gente direita. Então, ele se tornou cristão e ele abandonou a mulher. Quer dizer, Cristo mandou você abandonar alguém de quem você gosta, porque ele gostava dela. E pegou o filho. E ele se tornou cristão, virou monge e foi viver lá na casa dele. Deu as posses para os outros, vendeu tudo, deu para os pobres, pelo menos isso ele fez. E manteve a casa, e a casa virou um mosteiro. E ele levou o filho para lá também. E eles foram filosofar, foram mexer com a igreja, e olha, ele é que foi o criador de tudo que é trem da igreja. Ele criou o pecado original, o conceito de pecado original. Ele criou vários conceitos de pegar os evangelhos. Ele fez um monte de coisa aí, que ele deve ter se arrependido quando passou por lá de lá. E hoje em dia ele mesmo é que luta contra esses preconceitos, luta contra essas ideias erradas, e ele é que tenta pôr as coisas no devido lugar. E ele também não brinca em serviço. Porque ele já não brincava naquela época, imagina, não brinca não. Então, isso aqui é mais ou menos não é foto, né, é uma pintura que a gente tem dele. Né? Ele é conhecido como Agostinho de Hipona porque ele foi bispo, virou religioso. Com esse passado todo de encarnado para trás, ele então virou religioso. E o que fala dele, né? Conhecido universalmente como Santo Agostinho, foi um dos mais importantes teólogos e filósofos. Ele escreveu muitos livros e alguns desses livros dele são estudados até hoje. A Igreja Católica estuda e reestuda, porque ele foi um filósofo muito profundo, né, da Igreja. Em sua encarnação, de acordo com Jerônimo, seu contemporâneo, Agostinho restabeleceu a antiga fé, mais ou menos. O que era a antiga fé para ele, né? Ele criou um monte de coisa e botou o povo naquele padrão. Isso não é fé, exatamente, né? Acreditando que a graça de Cristo era indispensável para a liberdade humana,
ajudou a formular a doutrina do pecado original e deu contribuições ao desenvolvimento da teoria da guerra justa. Hoje tem alguma guerra que é justa, pelo amor de Deus? Mas enfim, aquelas guerras santas foram todas baseadas nele, no que ele criou. Como foi ele que criou? E o efeito do que ele fez foi um efeito coletivo e muito grande. Imagina o que ele deve ter pulgado no plano do Estado quando ele chegou do lado de lá. Né? Porque quanto maior é o alcance do seu ato, maior é a sua responsabilidade. Né? Aí tem umas explicações aqui. Quem quiser depois ter o slide, é só pedir, pode pedir que a gente passe esses slides. Tá? Ele viveu na época que o Império Romano estava ruindo. Então, a fé, realmente, a fé precisava ser aumentada. O problema é que você não podia obrigar a pessoa a ter fé naquilo que você queria. Cristo não obrigou ninguém a ser cristão, mas eles obrigaram. Então, aqui fala da vida dele e tal. Aqui tem um livro dele que chama Cidade de Deus, quem se interessar pelas ideias dele, né? Então, Cidade de Deus tem confidências. Alguém conhece alguma obra dele? Seria interessante conhecer o pensamento dele, né? Desencarnado há quase 2000 anos, ele é um dos principais mentores espirituais da reforma. Então, assim, ele era um grande estrategista mental. Ele não foi militar, mas as ideias dele abrandaram. Ele foi parte. Ele não era militar, mas era religioso. Naquela época só tinha esses dois que tinham um grande alcance. Ou você era militar, ou você era chefe de Estado, ou você era padre. Esse aqui é o mestre Constantino. A única coisa que deu para dele foi uma estátua, foram as estátuas que sobraram dele. Esse é o Constantino I, porque teve outros Constantinos também, que eram imperadores. Esse foi o Constantino I. Ele foi o primeiro imperador romano que conheceu o cristianismo e aceitou. Não fez nada contra os cristãos de errado. Ele mesmo chegou a ser cristão, não se sabe ou não se ele foi batizado, mas a mãe dele era cristã. A mãe dele foi para a Terra Santa fazer uma visita lá e ela achou uma cruz lá, achou um túmulo lá, achou o de Jesus e mandou construir a igreja do Santo Sepulcro. Não deve ser essa mesma que está lá, porque isso tem muito tempo. Depois disso, Jerusalém sofreu 500 terremotos e foi soterrada e fizeram outra em cima. Então, nada daquilo que a Igreja Católica aquilo ali foi onde Jesus foi crucificado, aquele monte ali, essa igreja aqui. Não, gente, não é não. Porque vocês têm que entender que é tudo simbólico. O símbolo é válido? É, para a fé das pessoas. Mas aquilo ali já é outra cidade, chega em cima daquele lugar. Vocês terem ideia até onde historiador sabe, até onde paleontólogo e sei lá, esse pessoal que mexe com escavação sabe, até onde ele sabe que 3 Jerusalém soterradas. Então, já foi construída outra coisa ali em cima. Então, mas ele foi um cara que ficou entre o cristianismo e o paganismo. Ele tanto gostava de um quanto de outro. Ele não abandonou o paganismo para ser cristão. Então, quando você lê no Google, parece que estão condenando ele. Não, ele foi um cara de mente, foi o primeiro imperador romano cuja mente foi aberta o bastante para não perseguir cristão. Aliás, ele falou, ele soltou um edital que eu até ia copiar, mas depois, não sei se eu copiei, mas acho que não. Ele soltou um edital no qual ele obrigou o povo todo a não punir cristão, a não perseguir cristão. E ele falou mesmo, a partir de hoje, todo mundo desse império tem direito de seguir a crença que quiser. Ele não falou em cristianismo, qualquer um, pode ser judeu, pode ser o que for. Ele deixou as pessoas seguirem. Isso foi uma grande evolução para um imperador romano. Então, assim, ele tinha esse lado bom dele. O que ele fez, o que ele desfez, ele mandou abrir concílio, ele queria que o cristianismo fosse um só, ele mandou perseguir os por debaixo dos panos, enfim, mas isso aí, tudo que ele fez, ele
arcou com o que ele fez, né? Porque o que ele fez teve grande alcance, mas ele foi considerado como um imperador cristão. Apesar de ser as duas coisas, ele foi considerado um imperador cristão. Foi ele que fez o concílio de Nicéia. Modificações. Ele fez primeiro de Nicéia, depois o de Constantinopla, e eles modificaram. Na verdade, eles codificaram o cristianismo com códigos humanos, encarnados, né? Puseram normas encarnadas. Você pode isso, você não pode aquilo, que nem o Mestre Agostinho fez depois, o Santo Agostinho fez depois. Criou normas, criou crenças, né? Aí sim, para quem era cristão era obrigado a seguir aquilo, né? E ele cortou os evangelhos, né? Por exemplo, tinha muito evangelho. Se cada evangelista fez um evangelho, ou alguém escreveu pelo evangelista, devia ter pelo menos 12 ou 13, né, evangelhos. Tinha. Mas os evangelistas que foram para o Oriente tiveram uma visão diferente. Não endeusavam Cristo. Cristo era um ser humano que tinha uma missão divina e que cumpriu ela. E foi o mais respeitado de todos, para os orientais. Mas ele não era Deus. Cristo não era Deus, como não era Deus. E ele não nasceu daquele negócio do Espírito Santo, não tinha. Para os orientais não tinha isso não. O que Constantino fez? Cortou tudo isso, deixou só os 4 evangelhos que falavam que Cristo era Deus. Aliás, não falavam não, viu gente? Desculpa. Falavam não. Não tem evangelho nenhum falando que Cristo é Deus. Mas os que pareciam que ele estava falando que ele era Deus. E aí endeusaram com o paganismo, com um monte de coisa, porque ele era pagão de formação de pagão. Então assim, eles criaram a lenda de uma virgem, tinha filho sendo virgem, puseram isso em Maria de Nazaré, mãe de Jesus. Que não tinha nada a ver com isso, mas ganhou esse negócio e o povo acredita nisso. Então ele cortou o lado do Oriente e manteve só 4 evangelhos. E os demais estão aparecendo por aí. Ele criou esse símbolo aqui, ó, era o símbolo dele, do império dele. Eram as 2 primeiras letras do nome de Cristo em grego, porque o Império Romano era dividido em 2, o latino e o grego. E ele pertencia ao lado grego. Mas ele sabia o lado latino que era imperador. E ele criou esse símbolo, que ele é conhecido até hoje, esse símbolo. Não sei se vocês já viram esse símbolo em algum lugar. É o símbolo do nome de Cristo, as 2 primeiras letras do nome de Cristo em grego. É o cristograma de Cristo, né? Qualquer que tenha sido a fé individual de Constantino, ele educou os filhos dele no cristianismo. Associou sua dinastia a essa religião e deu-lhe uma presença institucional no Estado romano. Então, assim, quanto às suas profissões de fé pública, no Édito Renato, que garantia a liberdade religiosa, ele tratava os pagãos com desdém. Aí já ele permitiu às pessoas liberdade de crença, né? E ele acabou ficando conhecido como imperador cristão. Mestre Sete Mares, a pintura que tem dele é essa. Ele era oriental, ele era mongol, né? Então ele não podia ser igual o Macharif foi, né? Porque ele era mongol. E nem a mulher dele era loura, como o primeiro filme, né? A mulher dele era mongol também. Ele viveu em 1162, do século XII, foi no século XIII, não, né? Ele era um estrategista brilhante, né? Então, um site onde a gente pode encontrar as informações sobre Gengis Khan. A vida dele é fantástica, maravilhosa. E depois que ele desencarnou, ele contou pra gente que de todos os inimigos dele, ele foi estapeado, igualzinho o seu João contou. Ele falou que assim que ele desencarnou, estava todo mundo que ele matou esperando por ele. E eles acabaram com ele. E assim, ele falou que não sabe quanto tempo ele ficou apanhando, ele ficou passando pelo que fez os outros passarem, fora a culpa que ele tinha, né, na consciência dele. Mas esse é o site, mostra. Não, muito obrigada. O site mostra. Olha o império dele. Esse foi o que ele conseguiu. Os filhos dele aumentaram, os filhos e netos. Quem assistiu um filme chamado Marco Polo, ou leu um livro chamado Marco Polo, eu li na minha adolescência, assim, eu fui apaixonado por Marco Polo também. Marco Polo foi a China,
rodou pela Europa, ele chegou à China e ele foi recebido pelo neto do Gengis Khan, que era o Kublai Khan. E Marco Polo ficou maravilhado com todo o esplendor da China, e a Europa estava naquela escuridão da Idade Média. E a China de vento em popa, né? Porque a cultura deles é outra coisa, né? Então, vou fechar isso aqui. Eu não consegui achar nada do método Ricardinho, né? Porque tem gente que duvida, inclusive, que a Atlântida existiu. E a última encarnação do Ricardinho foi na Atlântida, então vocês imaginam, ele é o mais antigo desencarnado que a gente conhece, dos nossos mentores. Ele desencarnou, eu não sei que ano, porque a gente não sabe os anos da Atlântida, a gente não conhece, mas a Atlântida não só existiu, como ela que influenciou todos os outros continentes, porque eles eram juntos, né? Quando eles afastaram para chegar da Atlântida, depois eles afastaram mais ainda. Mas antes deles afastarem muito, todos os atlânticos fugiram da Atlântida, porque foi erupção uma em cima da outra de vulcão, e eles fugiram e foram indo para as terras mais próximas. Como a Atlântida era perto tanto da América quanto da Europa e da África, vocês vão encontrar influência atlântida em todas essas culturas. Sabe aqueles desenhinhos que parece grego? Aquilo não é grego não, aquilo é coisa da Atlântida. Então, o mestre Ricardinho, ele foi um atlântico e ele não viveu muito lá, né? O povo da Atlântida, muita gente era moreno, alguns tinham olhos azuis. Esses eram de preferência para fazer oferenda aos deuses. E ele, com 6 anos, o sacerdote achou que ele era uma boa oferenda, né? E pegou ele com 6 anos e entregou ele aos deuses. Não sei se jogou no poço, no vulcão, não sei onde é que eles jogaram. E arrancou o coração, porque eles arrancavam o coração da pessoa viva, porque esse coração tinha que estar indo com energia para os deuses lá resolverem os problemas que eles tinham. Né? O seu João falou que isso era um sacrifício inútil e era mesmo. Mas para a época desse povo todo, isso existia. E imagina, qual foi a evolução dele? Tinha 6 anos só quando ele desencarnou, qual foi a evolução dele? De lá, que eu não sei que época que é essa, para cá. Ele desencarnou numa época em que os pedaços de terra ainda estavam se formando. Então, é antes de qualquer calendário nosso ainda. Existia ser humano, existiam culturas, mas a gente não tem noção, tem a mínima ideia delas, né? Então, o importante é que hoje ele não é criança. Ele aparece como criança pelo que eu falei no início. Você é Exu, você é obsessor, você é sofredor, depois você começa a trabalhar de escravo, depois você começa a trabalhar, não é escravo, mas você começa a trabalhar obrigado para pagar alguma coisa, para você arranjar conhecimento, depois você é nomeado alguma coisa, você é nomeado trabalhador oficial, que é um bando da nome de Exu, depois você vai galgando os postos de trabalho e vai evoluindo. Então, vocês imaginam o tamanho da evolução do mestre Ricardinho ao longo desse tempo todo. Né? Aí a gente falou, depois de Exu você passa para caboclo, você passa para preto velho, depois você passa para criança. Não quer dizer que as crianças que apareçam aqui estão nesse nível de evolução não, mas estão trabalhando a coisa maior de todas, que depois que você adquire conhecimento de tudo e que você já pratica tudo, você tem que voltar a ser simples. Então, eles vão, a última coisa desse processo é ser criança. Então, o mestre Ricardinho aparece como criança, mas de criança ele não tem nada. Tanto não tem nada que ele é capaz de responder, solucionar todos os pedidos que a gente faz, com fé. Ele consegue. Então, gente, por caridade, em qualquer casa espiritualista, a gente entra e tenta esquecer por 1 hora, 2, 3, 4, que a gente é egoísta. A gente não vai deixar de ser. Mas a gente tem que, pelo menos dentro da casa espiritual, do templo que a gente for frequentar, a gente esquece aqueles minutinhos que a gente está lá dentro, que a gente é egoísta e tenta praticar o bem, tenta ser gentil,
tenta ter um pouco, ser mais disciplinado, tenta ter paciência, pelo menos enquanto está dentro. Isso vai ajudar muitos mentores, porque eles vão pensar, meu tutelado está fazendo um esforço, pelo menos 4 horas, uma vez por semana, 2 horas, está fazendo esforço, quer dizer que ele está achando difícil se domar, mas ele está fazendo esforço, então deixa eu ajudar ele. Né? É assim que eles fazem comigo, mesmo eu estando difícil, sabe? Eu sou difícil. Mas eles vão fazer com você, eles vão fazer com todo mundo. Né? Então que Deus, como disse o seu João, né? Como que o Pai maior esteja com todos vocês, né? Que todo mundo que entrar aqui tenha certeza que está sendo ajudado, entrando na sala de desobsessão ou de cura ou não, está sendo ajudado, porque uma vez que a entidade que acompanha entrou, ela tem que ajudar vocês para sair. Senão você sai, ela fica. Deixa eu te perguntar, essas entidades que a gente vai lá, é o nosso anjo da guarda, nosso mentor? São os nossos anjos de guarda, os nossos mentores, são vários, mas tem muitos. Eu fiquei sabendo que a gente tem 7 principais. Eu sei, pelo que eu aprendi do seu João, tem uma à esquerda, uma à direita, uma para frente, uma para... mas são 7 principais. Tem os de cura, a gente tem os que são capazes de curar a gente, tem os de espiritualidade, tem os que são responsáveis pela nossa mediunidade, tem os que lidam com as coisas materiais. A gente tem mentor para tudo, para cada coisa. Tem para o lado sexual, o lado do amor, o lado do sentimento, tem tudo. Então, assim, a gente tem que respeitar eles se a gente conhece, ele sabe que eles existem. Se a gente não sabe que eles existem, respeite os santos que a gente pede ajuda, porque quem vai ajudar não é o santo, não. O santo pode estar no degrau superior. Quem vai ajudar são eles. O santo repassa a ordem. Quem executa a ordem são eles. Na verdade, quem vai executar mesmo quando o negócio é muito bravo são aqueles escravos, entre aspas, que estão lá no umbral de baixo. Porque às vezes a gente fez um negócio muito ruim, tem que ser resolvido no povo lá de baixo. Porque naquilo que a gente chama de inferno, que não é inferno, é umbral inferior, tem equipes tipo o seu João trabalhando. Eles é que é regimento e que põe aquele povo que é difícil, que não quer nada, e que dá rumo para eles. Não são os anjos e santos, não. Os anjos e santos lidam com outra alçada. Quer dizer que eles não seriam capazes de ir lá embaixo, não seriam. Mas não precisam, porque quem está trabalhando embaixo, assim como os nossos mentores, quer executar a coisa, porque para eles, quanto mais eles trabalharem, mais eles sobem. Por isso que Deus não precisa baixar aqui, Jesus não precisa baixar aqui, nem nenhum dos anjos e santos, nem nenhum dos grandes mentores, porque não quer dizer que eles não querem trabalhar, quer dizer que eles são caridosos. Se alguém pede para trabalhar, para evoluir, eles deixam. Né? Então que a gente aprenda um pouquinho com eles, todos nós, que a gente tem essa chance. Vocês fiquem com Deus. Mais uma vez, me perdoem ter babado, porque eu não tenho. Oh, meu Deus do céu, meu pouco. Obrigada. Não para. Obrigada a vocês.